que a gente entrar nos casos, que tem uns causos lá muito interessantes, mineiro adora contar causos, né? Mas, mesmo assim, é de grande proveito o que ele traz, tá? A gente vai resumir o mínimo possível para aproveitar bastante, tá? Aí essa primeira parte aí, a Auriceia ficou responsável, mas fique à vontade para parar, perguntar, e eu também vou ficar à vontade para interromper, né, Auriceia? Se preciso for para a gente complementar alguma coisa, tá? Gente, boa noite. Deixa eu só ajustar aqui o... Você vai filmar aí, Marcos? Eu estou revivendo. Nós vamos arrumar um pedestal, tá? Recordar é viver. Eu acho que tem. Acho que vai aqui. Pô, o Marcos vai filmar profissional hoje lá. Isso, só porque, né? Só a máquina que é profissional, tá? Só a máquina. Só a máquina. Ainda bem. Mas falando de só a máquina é profissional, vai ter já deu ruim aqui já. uma puxada de orelha ali quando a gente fala do profissional e do instrumento. Não quer não. Fechar? Vai não, hein? Vai não. Acho que vamos ter que trocar o notebook. Vai. Agora entra lá. Oi? Aqui. Talvez. Pegar o notebook lá. É? Vamos ver. Vamos ver. É porque tem gente querendo chegar aí. Aí ele fala o seguinte: foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação. Então, quando a gente falou do nosso lar, o André Luiz ele se vê, né, numa situação pós-desencarne, e ele não tinha noção do que estava acontecendo com ele. E depois de todo aquele sofrimento, ajuda e tudo que ele aprendeu, aí ele já chega num determinado momento que ele começa a observar uma transformação dele. Depois de muitas dores, depois de muitos dissabores, né, de muitas... ele teve muitos problemas, né? Viu que a família dele não era aquilo que ele imaginava também, né? Que todas as pessoas têm suas dificuldades. E ele se pegou, de repente, assim, sem chão. E agora, o que eu vou fazer? Minha família está lá. E quando ele volta, ele encontra a família dele numa outra situação. E isso deixa ele mais chateado ainda. E todo esse sofrimento que ele vai passando, que não deixa de ser um grande sofrimento, ele vai sendo lapidado. Automaticamente essa dor vai lapidando o André Luiz. Aí ele forma que ele fala assim: eu sou surpreendido observando a minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Então foram acontecendo coisas e essas coisas o levaram à mudança, né? Ele experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. É aquilo que a gente sempre conversa, e a tônica, eu acho que desde o ano passado que as pessoas estão falando muito sobre você voltar para dentro de si, você conhecer suas sombras, você ter o autoconhecimento. É aquela frase esqueci o nome dele agora, que ele fala conhecer a ti mesmo. Então, está muito em voga isso, as pessoas estão querendo muito se conhecer. Então ele fala, eu estava olhando, né, descobri eu mesmo, né, dentro de mim mesmo. Ele falou, antes ele vivia como caramujo, né, aquela conchinha enfiado lá dele, aquela casinha, ele não saía, não olhava para o lado, né. E ele falava assim, e ele estava longe de ver o grande espetáculo da natureza, né, porque ele estava rastejando no lodo. E é o que a gente faz ainda hoje. A gente deixa de ver o que está no nosso entorno, porque a gente ainda está olhando muito para baixo, ao invés de olhar para dentro de nós mesmos. Aí ele fala assim, agora, entretanto, convenci-me de que a dor agira em minha construção mental. Então, quando a gente fala da dor, as pessoas pensam assim, mas por que eu tenho que sofrer? Mas essa dor que a gente sempre fala, não é essa dor física, mas é uma dor moral. É uma dor de você se pegar vendo que você poderia ter feito diferente e que de repente você não fez, e isso te deixa desconfortável com você mesmo. E quando você se sente desconfortável com você mesmo, é uma dor. E aí você tem duas opções, ou você se enfia na concha, ou você sai dela e vai explorar o que tem ao lado, né? Ele fala a maneira de um alvião pesado. O alvião é uma enxada, é um tipo uma pá que é usada para quebrar pedra, para fazer buraco em chão extremamente duro.
Olha só, então ele fala que essa dor, para transformar ele mentalmente, era igual cavar numa pedra, arrancar de um solo duro. Então, assim, não foi uma coisa simples, né? Cujos golpes eu não entendera de pronto. Então, ele passou por tantas situações igual nós passamos hoje e, de repente, a gente não entende o que está acontecendo. E a gente não leva em consideração quando as pessoas falam assim, para e pergunta assim, Deus, o que tu queres de mim? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, mas que a gente teima em não fazer. E ele conseguiu fazer isso, depois de um determinado momento. Ele fala assim, o alvião quebrar a concha de antigas viciações de sentimento. Aqui ele trabalha muito a viciação de sentimento como orgulho. E é o que a gente tem hoje. Nós somos viciados em sentimentos. Totalmente. Nós temos sentimentos que a gente não consegue ficar sem eles. E eles são um vício. Por exemplo, pessoas que têm a mania de brigar. Elas brigam por tudo e por todos. Então, de repente, a pessoa é viciada em briga, em brigar. Às vezes nem tem motivo, mas ela briga. Ela arranja um motivo para brigar. É uma viciação. Porque você se alimenta dessa energia. Se o dia que você não briga, você fica mal. Eu já vi pessoas falando assim, o dia que eu não brigo, parece que está faltando alguma coisa. É energia. A gente não leva a sério, gente. Está faltando alguma coisa. Tem gente que acha graça. Mas não é. É sério e é grave. Sabe por quê? Porque quando você tem viciação de sentimentos, você está alimentando outros viciados. E aí a gente fala assim, o drogadito é viciado. Tá, ele é viciado na droga. Mas e a minha viciação de brigar, a minha viciação de falar mal do outro, a minha viciação de fazer maldades, sabe? A minha viciação de julgar o outro. Isso tudo é vício de sentimento, isso tudo é droga no organismo. Então eu não preciso fumar nem beber nada. Eu preciso só fazer aquilo para que meu organismo fique alimentado. Então eu preciso brigar, eu preciso falar de alguém, eu preciso julgar alguém. Eu preciso cuidar da vida do outro para que eu me sinta bem. Isso chama viciação de sentimentos. Eu preciso ter algo para alimentar o meu vício. E a gente só olha quem bebe, quem fuma, quem usa droga. É uma viciação também. Mas tem outras bem piores. O orgulho, o egoísmo, a vaidade é viciação de sentimentos. E a gente precisa dessa energia para que a gente fique bem. E as pessoas em volta também, elas são prejudicadas com isso. E quem é que está em volta de mim? Se alimentando dessa mesma energia. Então, a partir de hoje, vamos observar de que a gente se alimenta. Sem contar, Zé, que quando você pensa no vício, vamos chamar de material, a bebida, o álcool, a droga, o grande prejuízo é no seu corpo físico, né? É palpável, é visível isso. Agora, as viciações de sentimento, às vezes a gente não percebe, mas elas estão trazendo enfermidades, grandes feridas para o perispírito. Então a gente não tem nada, porque sai brigando, chutar na canela de todo mundo, né? Mordendo todo mundo, aí na vida a gente aparentemente está bem. Desabafei, né? Falei o que eu queria, desabafei, arrasei. Só que você está trazendo consequências funestas para o seu perispírito. Hoje você pode não adoecer, mas daqui ali mais amanhã você começa a ter uma gripe que não cura, né? A ter uma dor de cabeça que nada resolve, porque o seu perispírito já está infeliz, contaminado por essa viciação. E essa viciação de sentimento ela é muito séria, porque ela traz para o nosso perispírito, não vou nem falar de perispírito, ela traz para a nossa aura, ela traz para o nosso duplo etérico as larvas mentais. E como que essas larvas mentais elas são maléficas no nosso organismo? Porque os espíritos que não querem o nosso bem, eu não vou falar de obsessor não, tá, gente? Estou falando de espíritos que estão aqui observando a gente, que sabem quem somos nós e estão esperando só a gente dar uma piscadinha para eles entrarem. Não é obsessor, não. Eles não criam nada em nós. Eles só se utilizam do que nós já temos e dá uma reforçadinha.
E essas lavas mentais, eles também utilizam aquilo que nos dá nojo, que nos dá medo, que é ruim pra gente, os meus medos, os meus temores. Eles se utilizam disso para colocar dentro na nossa aura, no nosso duplo etérico, essas enfermidades através das larvas que estão pululando no nosso mental. Eles utilizam o que eu tenho mais medo, o que me dá nojo, o que me dá asco, aquilo que é meu temor, aquilo que eu olho e falo, não gosto disso. Então eles se utilizam disso para fazer. E nós, em contrapartida, a partir da hora que a gente faz isso que a Márcia falou, a gente está ativando dentro de nós as nossas próprias larvas mentais, os nossos próprios medos, os nossos próprios temores e fazendo isso em nós. Não precisa ninguém fora fazer, não. Não precisa espírito obsessor, não. Nós fazemos isso com nós mesmos. Nós. Não precisa mais de ninguém. Aí se nós temos alguém querendo cobrar algum débito, aí ele chega junto e fala, ela já tem medo disso mesmo, eu já só vou dar uma cutucada que é para ela ficar esperta, né? Então o que ele fala? Ele se libertou. Expuseram ali o organismo espiritual ao sol da bondade. O que ele fez? Ele foi se iluminando. Totalmente. Foi se iluminando e olhando para dentro, conseguindo ver o que ele tinha de mais ruim e começando a trabalhar. Comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Nesse momento aqui, esse longa distância, não é que ele tem uma dupla vista, agora ele é clarividente, não. É se olhar com mais clareza. Agora eu olho com mais claridade quem eu sou. Não é a longa distância, eu estou olhando daqui a 2 quilômetros. Não. Agora eu olho quem eu sou de verdade. E se eu olho quem eu sou, eu tenho conhecimento das minhas viciações, eu tenho possibilidade de começar a trabalhar. Por isso, olhar. Aí ele fala que, pela primeira vez, ele pegou os adversários dele e colocou como benfeitores. Falou, nossa, os caras que não gostam de mim, meus obsessores, é meu benfeitor? Sim. Porque normalmente, os amigos que a gente tem, eles não cutucam a tua ferida. Eles não te tiram do lugar. Agora, o outro não. O outro, ele te cutuca, ele te empurra, ele te tira do lugar. E aí você começa a se ver. E desse momento é que você pode ter a possibilidade de se cuidar. E é por isso que agora ele está olhando a distância e ele sabe, não, esses caras que estão aí me cutucando, é eles que me fazem andar. Aí ele fala assim, lendo este livro que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão que os velhos conceitos da filosofia, que tudo está no cérebro do homem. Em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Né? É do Emmanuel. Forçoso reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento no outro campo vibratório. Então, assim, quando ele fala que a gente começa, né, a observar as coisas, eu vou ler esse livro, eu falo assim, não, isso aí ele está assim, porque isso é coisa do cérebro, está no meu cérebro. Eu já estou com isso, então se eu chego num outro ambiente, eu já tenho isso formatado. Ele fala assim, mas todavia, esse aparelho, né, é a razão do homem desencarnado. E pela morte física a gente não muda o que nós somos. Então não adianta, a hora que eu passo do túmulo, eu continuo sendo a mesma. Eu não mudo em nada. Eu pioro até um pouquinho, porque aí eu vou estar com uma clareza maior do que eu sou. Eu me vejo mais egoísta, eu me vejo mais vaidosa, eu me vejo mais orgulhosa. Por quê? Porque tira um pouco do véu da ilusão que eu tenho enquanto corpo físico encarnado. Porque esse corpo, ele limita, né, o meu raciocínio, a minha visão, a minha clareza. Aí a hora que eu perco ele, eu ganho um pouco mais de clareza. Aí eu me vejo um pouquinho mais do que eu sou aqui. Tá? E aí ele fala assim, que a gente não muda. Ele fala, ninguém pode trair as leis evolutivas. Que ele fala a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Ninguém trai a lei evolutiva. Então assim, ele quer dizer o seguinte, evolução não dá salto, gente. Eu sou isso aqui, eu vou ser isso lá. Eu não mudo, não mudo. Se eu não fizer algo aqui,
para que quando eu chegue lá eu tenha uma outra condição, eu vou continuar a mesma. Porque se eu mudo aqui, eu chego lá mudada também. Se eu não mudo aqui, eu chego lá do mesmo jeito. Não tem mudança evolutiva. Ah, e quando eu desencarnar, eu vou chegar lá, vou ser uma outra coisa. Vou ser um pouquinho pior do que eu sou aqui. Essa é a outra coisa que eu posso ser. Tem uma visão que a gente tem muito também de que no momento na beirada no leito de morte, né? Quase chegando no caixão, a gente resolve perdoar. Aí eu tô salvo, né? Que eu vou chegar no mundo espiritual. Tem, né? Assim, pelo menos é uma visão que a gente aprende quando pequenininho. Às vezes em outra religião, às vezes em casa, às vezes no entendimento até que a gente tem aqui dentro da própria doutrina espírita, né? Então, na hora que eu estou para dar o último suspiro, eu resolvo perdoar meu irmão, eu resolvo pedir perdão, né? Resolvo reconciliar com o inimigo. Mas Jesus é muito claro, reconcilia enquanto estás no caminho. Porque aí você vai dar uma interrupção pequena no seu caminho para dar continuidade num outro plano. Aí, será que eu vou conseguir encontrar o meu inimigo depois que eu partir dessa para uma melhor? E será que vai ser uma melhor, né? Então a gente precisa realmente parar para pensar nisso aqui. Não tem como trair a lei de evolução. Para evoluir tem que trabalhar. Não basta um pedido de perdão, não basta um perdão dito assim da boca para fora, né? É preciso de trabalhar. Bastante, né? Aí ele fala assim, ele dá um exemplo lá, se um chimpanzé que nada a um palácio encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Então é aquilo, a gente tem os nossos caracteres. Então se um chimpanzé chega lá, ele vê um monte de chimpanzé. E aí o que ele vai escrever para os outros que ficaram aqui? A visão que ele tem do chimpanzé. O que o chimpanzé está fazendo naquele momento ali. Todas as formas dele. Ele vai falar exatamente aquilo que ele viu. Ele quer dizer assim, você não vai chegar lá, num lugar cheio de chimpanzé, fazer uma escrita para alguém falando que esse chimpanzé chegou lá e ele virou outra coisa. Ele é um chimpanzé do jeito que ele saiu daqui. Ele não virou outra coisa. Né? Ele fala assim, daria notícia de uma vida animal aperfeiçoada e talvez única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na orelha da razão que envolve o espírito humano. Aí ele fala o seguinte, se esse mesmo chimpanzé chegasse lá e visse um monte de humanos e ele falasse desses humanos, a única diferença entre o humano e o chimpanzé que ele poderia falar seria a razão. O resto ia ser tudo igual. 2 pernas, 2 braços, boca, dente, orelha, olho, corpo, humanoide. A única diferença ia ser só a razão, que diferencia o animal para o homem, para o hominal. Seria só a razão. Ele fala assim, quantas formas de vida a mudança não seria profundamente sensível? Não seria. Os pelos russos encontraram sucessão nas casimiras e nas sedas modernas. Então, hoje, a forma humanoide, ele usa tecido, não usa pelo para se proteger. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A moradia seria a mesma, guardando as suas devidas proporções. A furna tecia transformada na edificação de pedras. O prato verde ligar-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. Então ele fala assim, a natureza não dá salto. Do mesmo jeito que o animal vive, nós vivemos. Nós temos as nossas casas, eles também têm as deles. Nós temos as nossas roupas, eles também têm as deles. Nós temos tudo que eles têm. A única coisa que difere é exatamente a razão. O que envolve a razão. Não fala nem de sentimento, ele fala de racionalidade. Porque se a gente for falar de sentimentos, os animais também têm. Emoções eles também têm. Então o que difere é a racionalidade nossa. Porque segundo informações o animal tem pensamento fragmentado. E o ser humano diz que tem contínuo. Né? De vez em quando quebra, né? Mas é contínuo. Essa é a diferença. Porque a gente fica olhando para um animal e fica achando, né, que nós somos, né,
o bam. Não, nós somos todos ligados no mesmo caminhar. O que diferencia é só o racional. Eu sou mais racional do que um outro. Um irmão que ele diz supostamente inferior. Ele se acha. A lei da herança continua com ligeiras modificações. Ó, ligeira, gente, não é muita coisa não. A gente se acha, né, o último pacote, bolacha do pacote, né, mas é ligeira. É muito pouquinho, assim, é rápido, né? A nutrição demonstra os mesmos trâmites. Mesma coisa, a gente não é bem melhor que isso não. A união de família consanguínea revela os mesmos traços fortes. E a gente continua se achando, né? Mas a gente nós somos todo mundo no mesmo segmento, né? O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Então, a única coisa que um macaco iria achar diferente em falar sobre nós era da nossa racionalidade, que às vezes deixa muito a desejar, né? Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor das que André Luiz endereça aos estudiosos, devotada à construção espiritual de si mesmo. O homem vulgar costuma estimar expectativas ansiosas, à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer a ponto de vista da criatura. A morte física não é o salto do desequilíbrio, é o passo da evolução, simplesmente. Então a gente nós vivemos de uma forma, a nossa ganância, né, tudo. Só que ele deixa bem claro que a natureza não se perturba para satisfazer nenhum ponto de vista nosso. A gente pode até destruí-la, mas ela não se move para nos satisfazer. Nós é que vamos até lá e fazemos a destruição que é necessária. Ele fala assim que a morte física não é um salto de desequilíbrio, porque a gente imagina que morreu, virou santo, morreu, faz alguma coisa diferenciada, morreu, vai para nosso lar, a gente mas a gente vai para o inferno, vai para um monte de canto. Mas não, ele fala que é um passo da evolução, simplesmente, não é nada mais e nada menos. Ele deixa a coisa tão simples. Morrer é mais um ato da vida. Assim como nascer é mais um ato da vida. Não é algo diferente. É mais um ato que a gente deveria encarar isso com muita naturalidade. Lógico que isso não tira a dor que a gente sente com a falta da presença física de um ser, né, um ente querido que retorna à parte espiritual. Mas se a gente fosse preparado para entender que a vida ela simplesmente continua e que a morte é só, né, mais um passo que eu estou dando para evoluir, as coisas seriam menos sofridas. Eu gosto muito de pensar, quando as pessoas vêm procurar falar sobre a morte, né? Eu falo muito que a morte é como se for, a nossa vida é como se fosse um dia na escola. Você vai, vive, vai para a escola e voltar para casa. Só que no dia seguinte você volta para a escola de novo. Então isso que a vida é como se fosse esse segmento de você vai, você vive e volta. Aí você vai de novo, vive um pouquinho e volta. Aos poucos você vai evoluindo, você vai aprendendo. E a morte não é a morte, o fim de tudo, o final do... Né? Essa concepção do final de tudo, ou aquela, como você está falando, a evolução, o ser espiritual que brilha, bonitinho. É só um passo. Eu gosto muito de falar assim, das pessoas compreenderem menos e pesar menos. Na teoria é muito bonito, né? Essa palavrinha morte, na prática, ela é muito assustadora, ela é sinistra. Eu gosto de ser muito sincera com relação a isso, né? Morrer não é o fim, a gente escuta esses montes de frases bacanas. Mas é assustador pra caramba, porque quando você parte do princípio que eu vou morrer, eu vou pra onde? Eu tô sozinha, eu tô deixando pra trás as pessoas que eu amo, né? Quem eu vou encontrar? Claro que a gente tem a ideia de que, eu já falo muito isso aqui quando estudamos nosso lar, né? Eu, obviamente, estarei me direcionando para onde meu coração vai me mandar. As coisas que eu fiz, quem eu sou, vai direcionar. Mas e daí? Entendeu? Então eu penso que o que nos deixa assustado com relação à morte é essa questão da separação, porque ela vai acontecer sim, mesmo que momentânea,
nós sabemos disso, não é necessariamente que eu morro hoje enquanto com a minha avózinha querida que me ensinou crochê, porque ela provavelmente já está até reencarnada. Então, esse ciclo, ele é assustador, né? Ao mesmo tempo em que, teoricamente, é tudo lindo demais, eu morri, né? Alguns até acham que morrer é solução, e eles acabam antecipando a ida, né? Tiram a própria vida. Então, é uma coisa muito sinistra. Eu acho que dá uma palestra muito legal depois a gente falar só de morte. Porque a gente tem medo de falar da morte. Porque a gente cultural, né? Eu estou falando por mim, por muitas pessoas que eu conheço. Eu não quero morrer agora, não, vocês querem? Eu tenho medo. E apesar da gente ver com naturalidade, isso não tira o nosso instinto de conservação, graças a Deus, porque a gente tem a hora de ir, né? Tem um momento em que a energia do corpo físico acaba, você tem que despojar dele e ir embora. Isso é a morte, teoricamente. Mas é assustador. Não adianta a gente querer, né, encarar com essa visão assim, é tão simples. É simples. É um ato da vida. É trocar de roupa, tirar o casaco. Mas é assustador. Principalmente quando a gente escuta Emmanuel falar dessa forma. Você vai sair daqui assim, seu danado, você vai chegar no espiritual assim. E o que é pior, com a sua visão dilatada. Com as suas emoções na flor da pele. Porque o corpo perispiritual é o corpo das emoções. Você vai sentir muito mais a sua dor emocional quando você deixar o corpo. Então é assustador. E a nossa cultura Por isso que eu acho que vale a pena trabalhar realmente. não ensinou a gente a entender a morte. A gente nasceu já sabendo que a morte é uma coisa assim, ufa, morreu, sei lá, uma coisa assim. Aí você morreu, mas vai para onde mesmo, né? Então, você não foi treinado, né, para entender essa questão. Então, morrer é um troço bem sinistro, né? Não, é sinistro, é cabuloso. É simples, né? Mas é bom pensar exatamente nisso, né? Já que é assim, poxa, eu trabalhar então para morrer bem, né? Morrer feliz, sem jeito. Tomás, mas tem uma coisa que Sem jeito. isso já foi implantado em nós através dos tempos a respeito, você vai morrer, eu vou te matar, você vai fazer isso, você vai sofrer até morrer, Nossa, mãe. E a gente vai trazendo isso através dos tempos, das reencarnações, a temer isso. Ela foi imputada em nós como um castigo. Como castigo. Você tem que temer. Você vai pro inferno, você está sofrendo. Isso aí, pior que essa a gente vai mesmo, nós vamos ver no decorrer. Então, tem o sua no espiritual como se fosse fora da Mas tudo melhor, depois melhor. Depois fica bom, né? Mas até ficar bom vai ser uns 300 milênios. Não, vamos fazer isso tudo, vamos fazer medo. No centro dos mensageiros. O centro é muito vasto, né? Então, esse é o centro lá, de nosso lar, onde eu acho que, não sei se fala dele aqui não. Fala, acho que fala um pedacinho dele. Vamos ver se ele fala. É o centro, que ele fala, centro da comunicação, né? Onde acontece toda a parte de comunicação do nosso lar. E lá tem o centro dos mensageiros, tá? O centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sobre nossos olhos. Não creia esteja resumida a instituição no edifício sobre nossos olhos. Temos nessa parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Isso lá no departamento de comunicação. Mas essa organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntou André, curioso, né? Aí ele fala assim, o centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Então lá nesse centro não é só receber cartinha, mandar cartinha, fazer comunicados, não. Lá é tudo relacionado à comunicação, é tudo relacionado à mensagem. Mas não é essa mensagem de entregar o papelzinho, é a mensagem de levar a palavra. É a mensagem de se comunicar mesmo. E aí o André fica assim, puxa, tem só isso, esse negócio desse tamanho, monstruoso.
Aí ele fala, não, lá a gente prepara entidades. E assim, quando fala prepara entidade, a gente pensa assim, meia dúzia, né? Cinco entidades. Não, gente, é milhares. Milhares de entidades são preparadas e milhares saem todos os dias para esses ambientes aqui, ó. Preparados. Milhares. Aí ele fala assim, que eles são cartas vivas de socorro. Então nós aqui somos cartas vivas de socorro. Todos nós. Teoricamente. Aí ele fala, para pessoas que sofrem no umbral, porque no primórdio desse setor de comunicação, realmente era só para umbral. Aí depois, quando eles viram que a coisa estava feia, precisavam de muita ajuda, aí eles estenderam para a crosta e para as trevas. Tá? Então tem mensageiro por aqui tudo, tem nas trevas, tem no umbral, é gente para interagir. Então nós somos, tá, mensageiros. Ora, São sério, cartas tem que ver vivas. também que não é só aqui no Brasil, né? Não, Vamos pensar só em Brasil, não. Vamos Não, ficar é. no planeta. para tudo. Aí ele fala assim, esse serviço é a cópia de quanto se veio fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Tá? Na crosta toda. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Então, na Terra toda, nós temos todo tipo de mensageiro. Aí ele fala assim, não me refiro tão só a emissários invisíveis. Então não é só o espírito que está fazendo esse trabalho, né? Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médios e doutrinadores saem daqui às centenas atualmente. Anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Olha só, a responsabilidade. Tem que lembrar que não é só para a casa espírita, não. Para A gente todos tem esse os tipo de lugares. tarefeira em todas as instituições, né? Todas, Até dentro todas. dos lares, o pai e a mãe, na verdade, Exatamente. não deixam de ser. Claro que eles não são treinados lá, né? Se bem que nós vamos ter tarefeiros da espécie. Mas, na verdade, são cartas vivas, né? O que a gente vem fazer aqui ao ser pai, mãe, ou irmão, sei lá, qualquer coisa, professor, médico, se não é aproveitar essa oportunidade para ser carta viva também das mensagens de Deus, né? E aí a gente pergunta, né, só para vocês irem pensando, nós estamos sendo carta viva? Ninguém é médium aqui? Todos nós. Ninguém é do doutrinador, conforto espiritual, né? Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais encarnados em quantidade considerável, tem um tantão, habilitados pelo nosso centro de mensageiro. Está todo mundo aqui, ó. Aqui tem um centro de mensageiro. É. Mas tem que ver se a gente sai de lá mesmo. Não. Sai de lá, mas não é só lá que tem essa prerrogativa, né? Não, várias outras Vários outros Vários lugares. Ele fala assim, ó, esse serviço é cópia de quantas outras cidades tem. Porque o André está vendo isso lá e nosso lá, tá, gente? Mas isso, por exemplo, o nosso lá é uma colônia que ela tem as suas especificidades igual a Nova Esperança, né? Alvorada Nova. É uma outra colônia um pouco acima de nosso lá. Eles copiaram de lá, que deve ter copiado não sei de onde, que copiou para baixo, copiou para o lado, copiou para Se a gente for olhar bem, Hospital Autoridade, né, que está distrito a essa casa aqui, com certeza está numa cidade espiritual, ou foi orientado, ou foi criado, organizado, e as pessoas que ali estão trabalhando, os tarefeiros, têm a ligação com essa cidade. E nós? Será que nós fomos preparados nessa cidade também? É razoável que sim, né? Porque a gente não cai numa casa espírita, numa igreja, como tarefeiro, como sacerdote, como médium, não cai de paraquedas. As coisas não são assim. Tem um mínimo de preparo para isso, de planejamento. E chega um momento na vida que a vida te cutuca e te joga dentro de uma casa espírita, seja por amor, por curiosidade,
ou seja porque a mediunidade aflorou lá no ponto do ônibus, você despencou babando na rua, alguma coisa acontece para te levar para aquele lugar. Como a gente vai ver aqui com alguns casos que o André começa a andar lá nesse centro de mensageiro, conversando com uns e outros, e ele vai conhecendo alguns casos ali de... Vamos cenas do próximo capítulo, né? Que vão contando para ele essa experiência de ser treinado, preparado para vir para o físico trabalhar nessa condição. E aí depois vocês vão ver o que aconteceu, né? Passa aí. Vamos cutucar esse povo. Ah lá, saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são raros, mas são muito raros os que triunfam. Olha lá, gente. Olha lá. Um dia eu lembro que o Marcos trouxe um estudo aqui de nosso aconteceu na Casa Espírita, e nessa a Fabiana passou umas informações que falaram que foi o Samuel. O Samuel, poucos não tinha tarefeiro pronto, né? Nossa, teve gente pulando dessa altura. Ele colocou um percentual que eu nunca me esqueci, porque teve gente que quase fulminou, né? Quase fulminou. Não você, porque eu repliquei o estudo depois. 5% dos médios de toda a humanidade. E não foi uma pesquisa feita no físico. Quer dizer, foi feita com os médios do físico pelo espiritual. Se não me engano, 5%. Então, a cada 100 médios que você pegar, 5 são bons. São bonzinhos. São bons. Tá bom. A expressão usada foi bom. E eu me lembro que no estudo, eu acho que eu tenho isso guardado lá. Ainda tinha escrito lá o que era ser um bom médium. Então, teve gente que ficou brava. É algo que pode ser levado não só para o médium, mas para o mensageiro, seja qual for a tarefa que ele estiver fazendo, né? A gente pode pensar. Aquele estudo, teve gente que pulava dessa altura. Deu pano para mano. Deu pano para mano. Como assim, né? Não sou um médium bom. Aí ele falou assim, mas são muito raros os que triunfam. Porque uma coisa é ser médio bom, é bom médio. Aí eu pergunto, não precisa falar, tá, gente? Só avalie. Quem aqui está triunfando? É raro, já é pouco. Muito raro, é muito pouco. Alguns pelo menos conseguem parcialmente, né? Alguns conseguem execução parcial da tarefa. Outros muito fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia. É esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Então, a pessoa que vem para qualquer instituição, a gente fala de casa espírita porque a gente está, né, aqui, mas em qualquer instituição, gente, tem esforço. E as pessoas não querem se esforçar para nada. Nada. Falou que tem que puxar a cadeira do lugar, já não vou mais. Entendeu? É desse jeito. Aí ele fala assim, ó. Longas fileiras de médios e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções para que os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificar a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Então os caras saem de lá, né? A gente sai de lá, de qualquer outro lugar, nós saímos de lá, olha, tá aqui, você aprendeu, você foi instruído, você fez treinamento, estudou pra caramba, agora você vai. Aí no caminho de lá pra cá eu já vim esquecendo a metade, quando chega aqui eu já falei de tudo. Ao chegar aqui eu já chego falida já, né? Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Então a gente vem pra cá, aí quando chega aqui a gente não quer fazer esforço nenhum, não quer ajudar na cesta básica, não quer contribuir com a despesa da casa. Não, porque falar de dinheiro com o espírita, gente, é uma coisa de doido. Todo mundo acha que a casa espírita não precisa de dinheiro. Mas quem paga a luz e a água? Eu não vi nenhum espírito vindo de lá e pagando para ninguém, né? Então, a gente não quer nem fazer esse esforço para ajudar a pagar a água e a luz, né? Mas quando todo mundo pedir luz, pode faltar, pode cortar a luz, que a gente fica no claro aqui, né?
Ninguém lembra, sério, gente, vocês estão rindo, mas é coisa eu séria. sei. Ninguém lembra que papel higiênico se compra. Eu não vejo Isso. lugar nenhum que dá papel higiênico para ninguém. Sabonete. Sabonete, desinfetante, uma toalha, água, sabe? Umas coisinhas para cheirar o ambiente. Entendeu? Isso tudo, gente, é dinheiro. E a gente não quer fazer o menor esforço para ajudar. O menor esforço para ajudar. E aí, quando a gente a casa faz alguma coisa para angariar um dinheiro, para tentar sanar uma despesa, aí tem gente, não vou comprar porque eu nem como cachorro quente. Gente, não é pra gente comer, que até a gente engorda, mas é para ajudar a casa. Isso também é esforço. Isso também é esforço. E a gente tem que se conscientizar que a casa não se mantém de luz, né? Não é fantasia. Não é fantasia, tá? O trabalho não é fantasia. O trabalho precisa de dedicação, precisa de esforço e tem trabalho para fazer. Imagina você atender uma pessoa que vem procurando auxílio, não tem uma cadeira para ela sentar, não tem uma aguinha para dar para ela tomar ali, um lugarzinho para ela refrescar, porque ninguém quer ajudar. Não é fantasia. Requer esforço. E a gente não se conscientiza disso. Aí, quando pensa, médium falida, fala, mas eu nem trabalho na mesa mediúnica, então não tem problema. Gente, a casa é um templo de trabalho. A partir da hora que você faz parte daquela instituição, você já tem que entrar com a sua parte, sua cota de esforço. E isso entra tudo. Tá? Tudo. Aí ele fala assim, há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existe a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se a falta do espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A gente tem isso aqui, ó. A fé que transporta montanha. Lá fala muito disso. Tem duas palavrinhas ali no final do primeiro parágrafo que elas são também cabulosas, né? Sinistra, que é renúncia e altruísmo. Então, se a gente for pensar que vamos falar de tarefa mediúnica porque a gente está dentro da casa espírita, né? Requer uma dose, não vou dizer grande, mas razoável de renúncia e altruísmo. Aí a gente começa a questionar, mas como que eu vou renunciar à minha vida profissional, à minha vida familiar, à minha vida social, para me dedicar à mediunidade? Então a gente fica assim, eu estou só jogando aqui uma pimentinha para a gente refletir, né? Já que ali os raros triunfam, esses raros que triunfam, será que eles abrem mão de tudo? De toda a vida? Vocês entenderam o que eu estou querendo perguntar? Será que eu preciso abrir mão de toda a minha vida, de tudo aquilo que eu desejo viver aqui enquanto estou encarnada? Nossa, não consegui não jogar pimenta, não ardeu, né? E aí é o que ele faz? Precisa de esforço. Pois é, e aí é que tá, né? A gente chega aqui e não lembra com a nitidez a programação que a gente fez de vida. Eu vou me casar, vou ter filhos, ou eu vim para ser um médium integral. A gente vai, vamos olhar para o Chico, né? Vamos usar ele de exemplo, para a gente fazer essa referência. O Chico não casou. Não, mas é porque é um exemplo que a gente tem. O Chico não casou, o Divaldo, que eu saiba, também não casou. Né? Os filhos que ele criou foram os filhos que a vida trouxe, né? Aqueles que ele assistiu a vida inteira, o Divaldo da mesma forma e tantos outros. Aí você fica pensando, mas precisa de tudo isso? Né? Aí eu posso falar por mim, eu não posso responder por ninguém aqui. Mas se a gente pensar na mediunidade que a gente tem, você pode ter a sua vida, claro, e deve. Você não vai abandonar a sua família, nem vai deixar de casar porque você é médium. Enfim, aquilo que tiver no seu caminho é viver. Aí tem uma dose a mais de esforço, né? Porque você vai colocar um pouquinho de renúncia, um pouquinho de altruísmo. Para balancear a sua vida pessoal e a sua vida como mensageiro.
que você veio preparado para isso. Aí entra um esforço a mais realmente. E quantas das vezes a gente não usa o trabalho mediúnico para fugir das obrigações da família? Outra hora usa a família, as questões de família, para que você fuja da sua dedicação ali com a sua tarefa. Né? Então não vou na palestra hoje não, porque né, às vezes é uma desculpa, não vou dizer que é de menor importância, porque isso é de cada um, mas é algo que outra pessoa poderia solucionar, mas você assume para deixar de lá hoje. E assim vai. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É essa questão, até onde? E o que é que eu vou renunciar? Hã? Ficou confuso, Zé? Não, você está sendo muito sutil. Pode ter. Não, é porque a coisa é sutil mesmo. É o nome da sutileza mesmo. Mas eu estou querendo dizer isso. Até que ponto que eu vou triunfar com tantas obrigações que a vida humana me impõe, que a vida do encarnado me impõe? É uma pergunta que eu me faço, entendeu? Que eu estou sugerindo que cada um faça aí no seu íntimo. Porque quando a gente fala, gente, sou tarefeiro, vou assumir a coordenação de uma casa espírita, não caí ali à toa, né? Eu não estou ali à toa. Então o que eu faço agora da minha vida e como que eu conduzo essa casa? Eu sou doutrinador de uma tarefa, de uma reunião mediúnica. Como é que eu me preparo? Como é que eu me dedico? O que eu tenho que renunciar? Como é que eu faço para conciliar isso? É isso que eu estou querendo dizer. Com a minha vida pessoal. Eu acho que é algo importante para a gente refletir. E os casos que a gente vai trazer aqui vai mostrar um pouco disso. Porque por mais que a gente pense que o esquecimento do passado te faz esquecer a programação que você fez para a sua vida, a vida vai te conduzindo. Ela traz o seu príncipe encantado. Outra hora você deseja aquela pessoa, mas ela não está, ela sai fora da sua vida, você não sabe por quê. Ninguém me ama, ninguém me quer. Arruma um sofrimento pro resto da vida e não faz o que você realmente se propôs a fazer. É disso que eu estou querendo dizer. Eu estou sendo sutil mesmo, tá, Zé? Porque depois a gente vai ter outras oportunidades de falar. Mas é só para lançar mais esse questionamento. Né? Então ele fala... Eu não sei se a gente quer estar ali no todo que fracassou ali, né? Aqueles muito que fracassou. Eu acho que dá tempo ainda. Eu penso que dá tempo da gente... É só a gente fazer essa avaliação profunda, né? Ver as prioridades, ver o que realmente... O que eu quero da mediunidade? O que eu quero com a mediunidade? Primeiro, se eu quero isso aqui, né? Se eu quero. O que eu quero? Como que eu quero? Como que eu vou fazer? Onde que eu vou chegar? Isso. Porque às vezes a gente relega o nosso trabalho mediúnico, não vou nem falar do nosso trabalho mediúnico, eu vou trazer mais para a nossa responsabilidade. A gente relega a nossa reforma íntima. Porque todo esse trabalho que eu faço, gente, não é um trabalho, eu trabalho para a mediunidade, eu trabalho para, porque a gente coloca bem assim, para ajudar o fulano, para ajudar... Não, é para nos ajudar. Tudo que eu faço é para minha evolução, é para mim, é coisa minha, é para minha própria reforma. E aí eu tenho que pensar o seguinte, né? O que eu estou fazendo para fazer a minha reforma? Para intensificar a minha reforma? O que é importante para eu deixar de fazer? Isso que eu tenho que fazer hoje e tem o meu trabalho, o trabalho comigo mesmo, né? O trabalho lá na casa de Jacó, não, o trabalho comigo que eu faço na casa de Jacó. É um lugar que eu tenho para fazer o meu trabalho, comigo mesma. Isso que eu estou fazendo hoje, eu posso fazer amanhã? Eu posso fazer mais tarde? Eu posso fazer semana que vem e ir lá dar continuidade na minha reforma? Porque às vezes a gente pega qualquer ponto para não ir. Porque a gente ainda não colocou no nosso íntimo que aquilo é meu e aquilo é importante para mim. Enquanto eu olhar o externo, que aquilo é importante para a casa de Jacó, é importante para o fulano que veio, para o Beltrano que vai vir, eu não vou estabelecer prioridade. Eu não vou fazer nenhuma renúncia em prol de mim mesma. Isso não é em prol de ninguém, é em prol de mim mesma. Porque se eu trago algo para desenvolver em mim, o trabalho meu, não é do outro. O outro é o instrumento que Deus colocou na minha vida para eu me acertar. O André Luiz não fala lá no outro slide que ele viu os espíritos que trabalharam a dor com ele como benfeitores?
O que ele achou daquilo? Ele falou, bom, agora eu já tenho uma consciência de que esses caras aí que estavam me cutucando o tempo inteiro, estavam, na verdade, me auxiliando a me transformar, porque ele observou a transformação boa nele. E é disso que a gente precisa fazer, essa avaliação. Né? Essas pessoas estão lá na casa de Jacó, eu estou falando de Jacó porque nós somos daqui. Lá na casa de Jacó, que eu estou indo, eu não estou indo para auxiliar eles, eu estou indo para fazer, eles são meus instrumentos para que eu possa me melhorar enquanto pessoa. É isso. Não é o outro. Enquanto eu olhar como sendo o outro, né? Eu não vou dar essa devida importância, eu não vou fazer nenhuma renúncia, porque eu vou renunciar à festa de ir na balada hoje, só por causa do fulano que está lá para eu conversar com ele, só por causa da reunião que eu tenho lá, porque eu vou conversar com um irmão que vem para eu auxiliar, nada, eu vou para ali, eu vou para lá, não vou fazer isso. Mas na hora que eu pensar, não, é para mim. É para o meu ajuste, é para o meu equilíbrio. Aí a coisa ganha um outro nível de importância. Aí sim eu posso ser altruísta comigo e eu posso renunciar em prol de mim mesma. Esse é o gancho que a gente tem que fazer. O que é importante para a minha evolução? Não é para a evolução do outro, porque a gente não evolui o outro em forma nenhuma, a gente não muda o outro, a gente só muda a gente mesmo, através do outro. O outro só é instrumento. Né? Na oração de São Francisco, ele não fala para fazer instrumento da paz? Né? Então, o outro é o meu instrumento. Tá? Aí ele fala, doutrinador, né, que se eu não consigo me melhorar, eu tenho toda uma gama de conhecimento, eu tenho toda uma estrutura orgânica para eu colocar em prol, e aí eu não faço nada, porque eu dou prioridade a outras questões. E aí o que vai acontecer com as minhas faculdades específicas e os meus conhecimentos? Vou enferrujar. Porque se esse conhecimento não serve para o outro, não serve para mim, para que ele vai servir? Se as minhas faculdades psíquicas, no caso, a gente vai falar aqui precisamente da mediunidade ostensiva, se ela não serve para auxiliar um outro e ao mesmo tempo está me auxiliando, ela vai enferrujar também. Para que eu vim com tudo isso? Né? Para quê? É igual o Marcos com a máquina de fumar famosíssima, moderníssima, mas ele diz que ele não é profissional. Percebe-se, né, pela posição. Pela posição, né? Mas ele está ali nos alguns que conseguem. Vocês vão ver que vocês vão sair sendo vistos de baixo, de cima, de lá. Mas já tá bom, já tá bom. Isso. Joga aí, vê se ele vai, né? Vou fazer uma forcinha. Faz uma forcinha. Ninguém não. Ô Jesus, tá? Também está no slide também. Ele tá. Vai ter que abrir ele de fora. Mas ele não vai abrir, não. Deixa pra lá. Ele não vai abrir por causa da... Ele não está gravado lá fora, não? Ele estava gravado lá fora. Estava lá só no pendrive mesmo, ele dá. Não quer nada com nada. Passa lá. É melhor passar para gente não dar problema. A coisa não vai nem correr. E tá aqui dentro? Tá bebendo? Vai lá. Esse é o... Esse é o ainda. É esse que nós estamos, né? Isso mesmo. Vai lá em cima, lá, ó. Naquele quadro, ver se ele abre lá. Vai lá. No de baixo mesmo. Pode abrir de baixo, depois a gente abre de cima. Isso. Eu não sei se ele vai abrir aqui não. Eu acho que não vai funcionar aqui não. Vai, né? Na hora que eu jogo ele na apresentação, ele não abre. Você pode falar disso. Então pode deixa do jeito que está lá. Eita, instrumento. Foi. Tá. Ele fala, na fé que transporta a montanha, ele fala da figueira estéril. Que se você
é uma árvore frondosa, veio com todas as possibilidades, um tronco forte, folhas fortes, está bem plantada, então você está toda preparada para dar o fruto. E se de repente você não dá esse fruto, ele é estéril, ele não vai servir. Aí o que vai acontecer? Você simplesmente é relegado a um segundo plano, você perde essa oportunidade que você está tendo naquele momento e você vai ser seco. Você não vai dar aquilo que você veio preparado para fazer. Então ele compara esse tipo de tarefeiro com a figueira seca. Ele não vai dar fruta, ele não vai dar nada. Então ele vai ser condenado a ser estéril. Nada que venha dele vai ser bom para alguém. Porque ele não dá aquilo que ele veio preparado para fazer. E é como nós. A gente veio bem preparadinho, chega aqui, a gente simplesmente resolve dar outras prioridades, um outro caminhar. E a Márcia tinha comentado bem que a gente às vezes não lembra, mas a vida vai nos encaminhando. Mas tem uma coisa muito interessante, quando a gente começa a se encaminhar muito para um lado bem distante daquilo que a gente veio realmente para fazer, a gente tem um alerta assim. A gente começa a se perguntar, será que o que eu estou fazendo é isso mesmo? Será que era isso que eu tinha que fazer? Tem alguém que já se perguntou isso? Caminhando aí pela vida, falou assim, não, será? Você já pensou assim? Já. Eu falo que eu vim para... Continuei na casa justamente por isso. Eu cheguei no diálogo e o diálogo falou, você está numa bifurcação, você está bem? Eu falei, não, mas se você continuar assim, você vai continuar do jeito que você está. E eu não estava bem. E aí ele falou, olha, o seu caminho é, então, melhorar. O que você vai fazer para melhorar? E aí, eu continuei na casa para ser ajudado, mais do que ajudar. É uma via de mão dupla, você ajuda e é ajudado, entendeu? E quando a gente chega nesse patamar mesmo, é a vida lá te mostrando, ó, peraí, você esqueceu um pouquinho do que você veio fazer, porque a gente na realidade vai fazendo o que a gente veio para fazer. Agora quando a gente afasta muito da rota, aí é a correção de rumo, vem a dor e você começa a se perguntar, será que é isso mesmo? Porque tem gente que de repente muda, dá uma guinada assim, faz coisas totalmente diferentes, é porque está voltando para o rumo. Para o curso realmente que eu tinha que caminhar. Passa lá. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. Então não adianta a gente pensar que a gente veio para cá, que a gente vai trabalhar e que não vai ter esforço, não vai ter sofrimento. Vai. Todo o trabalho que a gente faz, nós temos as batalhas, nós temos os enfrentamentos, nós temos os embates. A gente não tem trabalho nenhum que a gente não faça que não tenha embate. A gente sempre vai ter, né, as coisas bem difíceis para atravessar, que até às vezes dá vontade de desistir, mas toda tarefa tem seus embates. Às vezes a gente olha para o vizinho e fala, meu vizinho parece que vive tão bem, tão tranquilo, né? Parece que não tem dificuldade nenhuma, passa planando na vida. A gente é que não sabe quais são as batalhas que ele passa. Porque, como ele fala, acredite, todo trabalho tem suas batalhas. Todo. Não existe nada tão simples, tão bacana, tão livre, tão lindo, tão liso. A gente sempre vai encontrar uma muralha de pedra pela frente. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Esse cara tomou uma conversinha, né? Esse cara numa conversona. Alguém aqui se sente assim? O que seriam as oportunidades mais valiosas? Se a oportunidade é mais valiosa, por que eu vou recuar? Ela dá mais trabalho. A questão é o preço do valor, né? É o peso do valor que a oportunidade tem. Então a gente fica, eu queria tanto ser médium. Eu queria, sabe? Eu sempre quis. Hã? Eu sempre quis, fiquei sonhando com isso. Mas na hora que ela veio, eu corri. Espera aí. Estou falando de mim, gente, eu posso falar de mim. Espera aí. Você é médium? Não, eu estou falando que eu queria ser, né? Não. Antes de descobrir que era. Gente, você nem falou nada. Não explicou. Eu estou dando exemplo, gente, não é eu não. Estou falando um exemplo genérico, né? Às vezes a pessoa quer tanto, e a hora que ela chega, porque ela um dia vai aflorar. Ela já está ali dentro dele, né? Todos nós, na verdade, temos a sensibilidade.
Um dia ela chega, você corre da oportunidade. Outro, estando já médium, trabalhando, desenvolvendo há anos, né? Aí, às vezes, a espiritualidade vê ali um instrumento útil, né? Bom, vamos pegar aquele menino lá, vamos começar a chegar nele para que ele nos ajude a orientar o grupo através daquela pessoa. Então, a espiritualidade se aproxima para utilizar aquele médium ali como quem vai passar as mensagens da equipe espiritual. É uma oportunidade valiosa. Eu estou errada, Elaine? Foi mais ou menos. Porque você vai estar mais próximo da equipe espiritual. Eu era mais nova e a mediunidade começou a florar. E aí eu fui procurar centros de várias regiões para trabalhar nela, até que um chegou e falou assim: você tem um grande trabalho pela frente. Eu estava com uns 16 anos, eu disse: oi? Eu tinha consciência, eu disse: oi, peraí, trabalho? Aí alguém falou assim: porque trabalha, né? Você sabe como é que vai ser, não vai ser fácil. Ah, mas eu não quero. Não quero trabalhar, você tem 16 Você não tem escolha. Isso me deu um desespero tão grande que eu saí da religião. Aí eu não conseguia mais me envolver com religião nenhuma. E toda vez que alguém chegava pra mim, tipo assim, estuda livro tal, eu olhava. Não, eu não quero. E aí foi até que eu cheguei aqui pra pensar: agora eu posso trabalhar, não temos mais como fugir. Mas você só tinha 16 anos. Quando a primeira vez. Aqui, mas a primeira vez traumatizou tanto que eu não conseguia mais entrar em nenhum tipo de religião. Quando falavam, quando eu chegava, eu falei assim: não, vem estudar aqui, você precisa ser ligado. Eu só te falar: é religião? É. Eu traumatizei, porque não foi nenhuma das duas casas que falaram isso. Foram uns 3. Ela falou assim: não, porque você veio com um grande propósito na sua vida, que isso vai vir com isso aqui. E eu ficava olhando, tipo assim: não, mas é algo que me assombrava. Eu cheguei a ficar assustada. Então, aí, quando eu falo assim, oportunidades mais valiosas, mas dependendo da forma que você fala para a pessoa as oportunidades valiosas, você vai recuar. Eu recuei a ponto de me bloquear. Eu comecei a ficar louca, eu comecei a entrar em depressão, porque eu sentia as coisas. Ele prefere recuar diante da oportunidade de ser um mensageiro mesmo, da coordenação, por exemplo, do grupo. Vamos, já que a Zé pediu para você sutil, vamos lá. Para ser aquele que vai levar a palavra da espiritualidade. Aí tem uma questão, né, que ela colocou, que é do peso, né, do preço daquilo. E mais, da responsabilidade. Porque a mediunidade, o espírito não faz nada sozinho. Aí ele usa do médium, vamos usar a palavra usar, né, vamos ser claro. E o médium usa do espírito, vamos dizer assim. Ali é 50% da participação de cada um. Então tem a responsabilidade do espírito, que também se prepara lá no centro mensageiro para passar a mensagem, como tem a responsabilidade do médium. Aí eu prefiro correr do pau. E foi o que eu fiz, eu falo por mim, a vida inteira. A ter que encarar, né, a realidade e às vezes passar uma mensagem que não vai ser muito agradável, porque naquele momento o coordenador da equipe ele quer puxar a orelha dos membros, ele quer puxar a orelha da equipe. Então eu não quero me comprometer. E muitas das vezes, eu recuo. E é uma oportunidade valiosa. Quem vai aprender mais sou eu, o médium que está tendo contato direto. Não vou dizer aprender mais, né? Mas, digamos, tem uma oportunidade, sim, de questionar, de perguntar, de aprender com aquelas entidades ali. E mais ainda, de passar aquilo para os meus colegas de tarefa de uma forma assim, clara e cristalina. Isso é o que eu estou querendo dizer, que eu entendo, que quando a gente está falando de trabalho mediúnico, é uma oportunidade, na minha visão, valiosíssima. Eu faço um trabalho assim. Alguns acho que já até recebem, eu faço um trabalho assim que para mim vocês não têm noção do valor. Porque eu não falo só da mensagem que vai ser passada no dia. Eu tenho a oportunidade de conversar com a entidade, às vezes longamente, por 2 horas, né, Marcos? O Marcos também participou um tempão nesse trabalho. A gente tem a oportunidade de questionar coisas da vida íntima, da vida da nossa, trocar ideias, pedir opinião, como estamos conversando aqui, como conversa ali na maca, deitado. Então é muito legal isso, é uma oportunidade, isso eu chamo de oportunidade valiosa. E às vezes a gente recua para não ter responsabilidade, porque é pesado, porque, dá um trabalho danado. Depois pegar 2 horas de telefonema e transformar num texto, horas digitando e acertando e lembrando detalhes que às vezes na gravação não ficou claro. Enfim,
às vezes a gente não quer ter trabalho, né? Como você falou, eu não quero ter trabalho. E é Então, muito... eu recuo. E aí eu volto lá naquela condição. E a maioria faz muito isso, errado, né? fracassei. Em todos os sentidos, a maioria faz isso. Faz. A maioria. E mais uma outra coisa bem mais simples que eu acho é quando, por exemplo, no grupo a gente passa um estudo e fala assim, ó, fulano traz o estudo semana que vem. Aí semana que vem o fulano não pode. Ah, liga lá, hoje não vou não, porque aconteceu um negócio, um imprevisto, eu não vou poder ir. Oportunidade valiosa. Pois é, eu não prego espontânea mesmo. Também. Terça-feira a Lena me pediu ajuda, jura que eu não. Rezando pra não ser eu, antes de Ela gasta a reza para não fazer. Porque a primeira reza para não ser eu. Olha pra você ver. Olha a incoerência, ela faz uma reza para não ser ela escolhida. Ela já aproveitava essa reza e externava, né? Isso, Marcos. Mas é porque eu senti que você estava rezando. Ela já está no clima, Já está rezando. oportunidade valiosa. Valiosa. Exatamente, oportunidade valiosa. Eu posso falar uma coisa que a Márcia, ela falou do relação ali que eu achei super interessante, mas tem uma coisa que ela não falou. Opa, ajuda aí. É porque ela sempre fala essa questão que ela não é médica, que não sei o quê, que ela não tá para isso, não sei o quê, não sei o quê. Então assim, a gente conversa muito e de uns tempos para cá, a Márcia, ela tá aflorando nela uma questão da intuição. Assim, às vezes ela fala as coisas e depois a espiritualidade vai passar as coisas, tudo que a Márcia falou, pensou, a espiritualidade fala. Então isso também é uma mediunidade, que ela não está percebendo, mas eu acho que isso está aflorando nela, porque ela parou de cobrar e é algo natural que está surgindo nela, e ela está vendo que não é esse bicho de 7 cabeças. Porque ela é uma pessoa que estuda pra caramba, ela é uma pessoa que está sempre atenada, ela é uma pessoa que está super ativa, e ela deixou de se preocupar com a questão de ser médium, para poder ajudar e trabalhar naturalmente. Deixa eu preocupar, não é minha questão. Mas a preocupação não está tomando conta de você. Não é prioridade na sua vida, entendeu? E aí você se dá liberdade dos seus canais de sendo trabalhados com mais liberdade. E aí você deixa a coisa ir naturalmente. Você não está aquela que é preocupada, eu vou falar, eu vou escutar, não. Está vindo naturalmente. Entendeu? É uma oportunidade valiosa que você já está deixando acontecer. É assim que funciona. Né? Não pode ficar rezando para não vir, entendeu? Não, mas eu entendo. Aí é outra questão que entra, né, Patrícia? Chamada medo. Às vezes a gente tem medo de ser perturbado. Não. E o medo tem que ser vencido, né, Patrícia? Exatamente, mas vai vencendo, vai vencendo. Aí o André fala assim, que isso me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos, na atividade religiosa. Então, essa coisa do externo em nós é muito forte. Então, a gente tem que começar a trabalhar essas viciações que a gente tem de ver só o externo. Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Então, a gente tem a tendência de achar que tudo na vida, se a gente ficar lá suplicante, pedindo a Deus, rezando, vai se resolver. Mas não vai. Não vai. Não nos enganemos. Aí ele fala assim, entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Então ele fala assim, não adianta se ajoelhar, rezar, pedir, suplicar, que isso não resolve o problema do espírito. Ou melhor, não resolve as nossas mazelas. O que resolve as nossas mazelas é mãos às obras, ação, é fazer algo. Exatamente. Pode rezar. Para que serve a prece? Alguém sabe aqui? Se ela não serve para nada disso aqui? Alguém tem ideia? Ninguém. Gente, Ninguém sabe. ninguém sabe para que serve prece? Antenar com Deus. Antenar com Deus? Quem mais? Olha, ela não serve para você pedir, suplicar, não vai resolver os problemas do espírito. Reza, pedir, suplicar, ajoelhar, não vai resolver.
Então prece serve para quê, gente? Já que ela não serve para isso. Olha, ela serve para que o outro não me peça para fazer. Não, virou Perdi uma oportunidade. Perdeu a oportunidade? Gente, sabe para que serve a prece? A prece, ela não tira os problemas da gente, ela não tira nossas dificuldades, ela não melhora nada. A prece serve para me fortalecer, para que eu passe por aquelas questões sem estar tão caída. Ela me dá força para passar. Ela não tira dificuldades da minha vida, as preces. Então, quem ficar ajoelhando, suplicando para tirar o problema, não vai tirar. Ele deixa bem claro, não vai tirar nenhum problema nosso. Ele só vai lhe dar força para passar por aquilo. Só. E tudo isso. Então, se eu tenho força, eu passo por qualquer coisa. É para isso que serve a prece. Então, quando a gente tem um problema, não adianta a gente ficar chorando, rezando. Oh, Deus, tira isso de mim. Não tira. Paulita, na verdade, ela não dá a força, né? Ela dá um momento de introspecção e que busca força dentro de você. Exatamente. Então, a prece, ela te dá esse ganho, esse ato, né? Para você passar pela dificuldade, encontrar força em você e caminhar. Porque senão você não dá conta. Você arreia e aí várias encarnações para você resolver uma coisinha que podia ter resolvido aqui. Né? Que são problemas fundamentais, questões fundamentais do espírito. E que eu vou passar. E que não foi ninguém que me deu, eu que criei. Todas as dificuldades que a gente passa foram criações nossas. De mais ninguém, nem do inimigo. É muito cômodo. Às vezes você ficar orando e não ter atitude. E não ter atitude. Por isso, quando Jesus fala assim, pedi e obtereis. Aí tem gente que fala assim, mas Jesus sabe tudo que eu preciso. Mas ele está precisando dessa ação, de você levantar e dizer assim, agora eu quero. Não foi que a mulher morroíça fez? Ela precisava. E ela sabia que Jesus ia passar em determinado lugar, ela fez o quê? Ela fez uma ação, ela agiu, foi lá. Para querer aquilo. Então Jesus, ele quer o que da gente? Ação. Por isso que ele fala, a cada um segundo as suas obras. O que eu estou fazendo para ter isso? Eu vou ficar aqui de joelhos, chorando, pedindo? Não, eu tenho que fazer uma ação. Eu tenho que sair do meu lugar comum e ir até lá onde eu preciso para tirar a força que eu preciso. Então, é exatamente esse caminhar. Não adianta a gente ficar rezando, chorando, suplicando, que não resolve. Então, isso são essas tarefas de oportunidades valiosas, porque a gente, você ora, e no momento de dificuldade, que pode ser uma tarefa, pode ser o que você está crescendo ali, é uma oportunidade de crescimento. Aí você, às vezes, se revolta porque você está orando, não está conseguindo, e não enxerga isso, não se doa mais, não luta por aquilo, não tem uma ação. É porque a gente ora e pede assim, oh Deus, me faz isso, me tira isso, não sei o que, aí ele fala assim, me dá paciência. Aí ele não vai te mandar um potinho de paciência, toma, agora você é paciente, zen. Não, ele vai te dar um problema que requer de você colocar para fora, exercitar a sua paciência. Aí você não quer aquilo. Aí você reza, Deus, eu quero melhorar, quero não sei o que. Aí ele te dá uma oportunidade valiosa e você descarta, porque na realidade o que nós queremos? Que Deus pegue o nosso problema, tire ele de lá e jogue não sei para onde. Estéreo, eu achei até muito interessante. Do muçulmano, sabe? Do muçulmano, né? E uma pessoa chegou para ele e falou, porque eu peço, eu está sempre pedindo, né? Para receber as coisas deles. Eu achei muito interessante que o Sábio perguntou, o que você faz para receber o que você pede? Exatamente. É isso. O que nós vamos fazer? Então, análise, né, gente? Aí ele fala assim, em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. E, incontestavelmente, o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, já tem um entanto, né? A gente vai, nossa, Jesus agora vai me dar, né? Tal, de repente ele, no entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é o dever que nos assiste. Né? Aí, como é que está nosso vaso? Como é que está a limpeza desse vaso? Para a gente receber aquilo que a gente realmente está pedindo, né?
Aí ele fala assim, ó, não preparamos, pois, neste centro simples postalistas, mas espírito que se transforma em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Então, eu tenho que manter e limpar esse vaso que Deus me deu. Esse vaso pode ser corpo físico, pode ser sentimento, pode ser mente, pode ser o que for. O que eu estou fazendo. Porque eu estou pedindo, direto e reto. Mas e aí? Eu estou apta a receber? Essa é a pergunta. Eu estou apta? O que eu fiz para receber isso? E isso é ir se conhecendo. Esse é o conhecer a si mesmo. Porque eu tenho que saber, eu não é só pedir, mas eu estou pedindo. Mas eu tenho algo para receber? E depois que eu receber, o que eu vou fazer com isso? Essa oportunidade valiosa, eu vou falar assim, não, essa eu não quero, porque essa me dá muito trabalho. Porque essa eu vou ter que sair do trabalho correndo e ir para outra tarefa. Porque essa eu vou precisar sábado ir tal lugar assim. Porque essa eu vou ter que sair 9h30, eu não vou assistir meu jogo de preferência hoje. Porque essa, aí eu boto tanto porque essa, e aí eu não faço nada. São oportunidades que apareceram e eu não tive olhos para ver essa oportunidade. Eu só pedi, mas eu não silenciei para ouvir. Por isso que quando a gente fala assim, eu rezo tanto, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quando eu estou rezando, né, essa assombração não está aparecendo, eu silenciei para ver, para ouvir de verdade, que eu estou só falando, ruído. Mas eu parei, eu silenciei para ouvir que realmente Deus está falando comigo. Né? Tem algo para falar da carta viva aqui de Jesus? Vai falar para frente, né? Então, olha aqui. Vamos nos transformar em cartas vivas para a humanidade encarnada. Essa questão da carta viva, não é só no momento da transmissão da mensagem que eu sou uma carta viva. Ou no momento em que eu estou no exercício do meu trabalho, não vou falar somente um, seja qual for o trabalho, a tarefa que eu exerço naquela instituição. Mas a gente é carta viva 24 horas por dia. Porque na preparação do médium, como nós vamos ver aqui, do tarefeiro, entra muita questão da transformação moral, da transformação íntima. Então eu sou carta viva aqui, e sou carta viva lá na rua, sou carta viva na minha casa, no meu ambiente de trabalho, onde quer que eu esteja. 25 horas de preferência, né? Porque tem uma hora de avaliação, 24 trabalhando e uma hora de avaliação. Então é isso mesmo. A gente tem que lembrar que esse centro de mensageiros, né, que esse livro mostra aqui pra gente, tem um trabalho fantástico nesse aspecto. De transformar primeiro o espírito reencarnante, mostrar para ele, ó, você errou aqui, você tem que melhorar ali. E muitos deles nós vamos ver, muitos de nós, muitos deles, nunca a gente também né? Pedimos para vir médium ostensivo com a... Mas ostensivo acho que todo mundo acaba sendo um dia na vida. Nós vamos conquistar isso é algo que é inerente ao ser humano, né? Mas muitos pedem para, nesta encarnação, eu quero ser médium ostensivo, eu quero não, eu preciso, porque eu preciso resgatar mais rapidamente algumas questões de passado. Eu preciso resolver algumas coisas o mais rápido possível, porque isso está me incomodando. Então, peço para vir nessa condição, eu vou lá para o centro mensageiro, faço minha matrícula, né? Preparo lá e venho tranquilamente trabalhar como médico. Aí danou-se tudo, né? Aí eu caio naquele percentual lá de 90% que não quer nada com a dureza. Volto fracassado. Como a Alice colocou no começo, às vezes pior do que quando eu saí. É porque a gente vem, fracassa, ainda faz um monte de atrapalhada. Ainda leva mais um monte de resgate para fazer. Exato. E quem me diz que eu vou ter outra oportunidade imediatamente, né? Voltar como médico, mais uma vez. Haja paciência com a gente. Né? Bastante. Né? Pode embora? Pode embora. Ó, raros triunfam, né? Porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos,
que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já têm olhos de ver. Então, olha só, ele fala lá que raros triunfam, né? Pouquíssimo. Mas por que que a gente tem, né, essas dificuldades? Ele fala assim, porque a gente está ligado ao pretérito. E por incrível que pareça, vamos avaliar a gente aqui hoje. Às vezes a gente faz umas atrapalhadas e a gente mesmo fala, ah, isso é porque eu estou trazendo ainda essas dificuldades do passado, de vida pretérita, de vida pregressa, entendeu? É por isso que eu sou assim, é por isso que eu sou muito egoísta, é por isso que eu faço isso, é por isso que eu falo muito mal das pessoas. A gente não fala isso? Ah, não, eu ainda sou assim, não é porque eu ainda sou muito imperfeita. A gente está agarrado no passado. Ele fala assim, ó, me pretérito de erros criminosos, é passado. No passado a gente faz mais nada. Que nos deformaram a personalidade. Então, a nossa personalidade hoje é muito calcada no passado. A gente está sempre pegando os nossos erros e jogando para lá, mas eu ainda sou assim, mas isso é coisa do passado, que eu estou trazendo na minha personalidade. O karma, né? Mas se a gente não... Da genética, tipo, porque minha família é assim, eu tenho que continuar, é genioso, estupim curto, não, isso é família. A família, a gente ouve muito, a minha família é assim, a família, todo mundo tem esse jeito, né? E se a gente for pensar que a família veio pra cá para se juntar e para trabalhar essa deformidade, por que a gente não trabalha? A gente leva essas viciações de sentimento para frente. Isso tudo é porque a gente está preso lá no pretérito com esses erros criminosos. A nossa personalidade fica deformada e a gente ainda reforça. Ah, não, eu sou assim porque minha família, todo mundo é assim, as mulheres da minha família todas são assim. Por que não quebra esse ciclo? Por que não quebra esse ciclo? Se eu vim para cá evoluir. Então a gente fala que a gente veio para cá evoluir, que a gente aprende com os erros, né, que a gente está aqui todo mundo para aprender. Mas aí a gente, em contrapartida, quando a gente faz algo errado, que alguém detona a gente vai lá na família, mas eu fiz isso porque minha família toda é assim. Aí eu pego lá atrás para justificar o meu erro aqui nesse momento. Olha a deformação de personalidade que a gente mesmo arranja pra gente. Aí ele fala assim, olha, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente. E aí a gente complica o futuro. A gente acredita mais nas coisas ruins do que na possibilidade que eu tenho de mudança. Então eu não estou com muita vontade de mudar. Por isso eu me agarro nas questões do passado. É a questão das tarefas valiosas também. Ah, não vou poder. Não precisa ser aquele passado, é o ontem. É o ontem, eu sou assim mesmo, entendeu? Então isso é uma forma que a gente arruma uma desculpa para a gente não mudar. Então a gente não quer mudar exatamente por isso. Aí ele fala assim, e aí a gente prossegue aqui, fazendo isso, passa uma outra encarnação, fazendo a mesma coisa, porque minha família é assim, porque eu sou assim, porque alguém fez isso comigo, eu sou assim porque eu me traumatizei no passado, por isso eu estou fazendo isso sempre. Eu estou sempre procurando uma válvula de escape para a minha deformação. Tá? Aí ele... Olha que ele usa dessas justificativas sem ter o conhecimento total do passado. Quer dizer, a gente não tem conhecimento nenhum do passado. Nenhum. Por isso, e a gente fica falando esse tipo de coisa. Aí ele falou, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa ao que já tem olhos de ver. Então, assim, muitas coisas que acontecem com a gente não olha que nós fomos artífices dessa questão, dessa querela. A gente acha que é uma punição. Uma punição de Deus. A gente já joga nas costas de Deus. Eu fiz um questionamento
sobre isso, exatamente hoje com a minha terapeuta, sobre, né, as dificuldades e emoções que eu estou passando por isso por causa do meu passado. Ela falou, abre os olhos, abre os seus olhos, né, os olhos de ver. Para não falar assim, com certeza ela falou. Para não falar. O psicólogo ele faz assim, né? Eu fiz exatamente esse questionamento para ela. Será que eu não estou pagando? Sendo punida. Mas eu não pensei até no passado esquecido da reencarnação, não, desse momento que eu estou encarnado, não. Passado mesmo. Recente. Recente. Passado recente. Passado que dá para lembrar. Porque aí o que a gente tem que ver? Que essa dificuldade que a gente passa hoje não é uma punição, é possibilidades que eu tenho para reavaliar aquela minha vida naquele momento, né? Por que isso está acontecendo comigo? E ela me deu uma resposta, ela falou assim, olha os passos que você está dando, depois que você está procurando, né, essa resposta aí desse passado não tão longínquo, né? Ela falou assim, olha que essas dificuldades estão te fazendo caminhar. Exatamente. Então não é uma punição. Passos muito pequenos, né? Mas é passo. Para a gente dar uma longa caminhada, para a gente caminhar quilômetros, você tem que começar por um passo. Você não começa a caminhar quilômetros já caminhando 100 quilômetros de cara. Você começa de um passo. E é esse passo que vai te levar a caminhar quilômetros e quilômetros. Então, quando aparecem essas grandes questões para a gente resolver, ela não é punição de Deus. Ela é simplesmente oportunidade para você caminhar, para você avaliar aquela atuação, aquele momento ali, né, que você está vivendo, para avaliar uma outra coisa que você pode viver daqui para frente, ou avaliar uma coisa que você pode deixar de lado, parar com aquilo e caminhar de uma outra forma. Normalmente, essas questões são correção de rumo. É a correção de rota. Aparece na sua vida que às vezes você está tão centrada em alguma coisa que você não vê o que está acontecendo. Então precisa acontecer algo para que você acorde e comece a caminhar. E normalmente esse algo que acontece, normalmente não é uma coisa boa de sentir. Normalmente ela é desconfortável na nossa vida. Normalmente é desconforto mesmo. E é o desconforto que faz você se mexer. Porque quando você está na zona de conforto, tá bacana demais. Você nem lembra de rezar, né, Patrícia? Não lembra de nada. Você está ótimo. Você reza para não rezar. Você reza para não aparecer nada, né? E aí você está bem demais, mas você não está indo para um lado e para o outro. Você está ali, estagnado. Então a zona de conforto, ela não é uma questão muito boa para evoluir. Quando você está fora do conforto, você consegue caminhar muito. E é como Jesus falou, quem disse que seria fácil? Quem disse que fazer o que eu faço, me acompanhar, né, seria fácil? É a história da Madre Teresa de Calcutá, que ela fala para... Ela um dia saiu para entregar uma cesta básica, entregar um material para o pessoal muito pobre. E aí na hora que ela foi sair com o burrinho estava na chuva, ela teve que entrar do burrinho para colocar no negócio, não achou ninguém, foi uma confusão. Ela foi no meio da chuva, quando chegou perto do local que ela ia, a pontinha quebrou, caiu o burro com todo mundo na água. Aí perdeu os troços para lá, o burro foi para um lado. Quando ela, depois de muito esforço, ela toda molhada, conseguiu agachar o burro, colocar os troços em cima dele e tal. E ela rezando para Jesus ajudar, rezando e nada. Aí quando ela chegou lá, assim, estrupiada, com aquele burro lá, botou tudo lá. Aí que ela levantou, Jesus estava na margem olhando para ela. Ela falou, agora que você veio aparecer? Depois que eu fiz tudo? Aí ele falou assim, pois é, irmã, você vê que não é fácil ser minha seguidora. Ele, é por isso que eu sei o tanto de seguidor que você tem. Entendeu? Então, não vai ser fácil, gente. Não é fantasia. É obra forte. Eu também. Por isso que eu sei o tanto de seguidor que eu tenho. É todo mundo perdendo uma oportunidade valiosa. Muito difícil, não é fácil não. Quem falou que era fácil, né? Aí ele fala assim, sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura.
Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Gente, isso é triste. Porque ele fala o seguinte, ó, o espírito da revelação é progressivo. Então, à medida que você vai evoluindo com a alma do homem, você vai aprendendo. Vai vindo coisas para você. Então, à medida que você vai evoluindo. Aí ele fala, as questões religiosas vão acontecendo também. Todo mundo vai falando, todas as igrejas vão falando, mas elas não compreenderam ainda que você não deve chegar para as pessoas desventuradas, nós, né? E dizer para elas que nós vamos ter tormentos eternos se a gente não mudar. Que é o que a igreja primitiva fazia, do passado e algumas hoje, né? Mas é dizer para nós, esses desventurados, que não é penas eternas, que não existe um inimigo, que não existe um capeta, nada. É dizer que existem homens infernais criando os infernos para si mesmos. Dentro de si, né? Também. É para dizer que nós é que criamos o nosso próprio inferno. Autossabotagem. Tem até autossabotagem. Autossabotagem. Tudo que a gente faz que vai de encontro às coisas boas que a gente deveria seguir é um inferno pra gente. Entendeu? Hoje eu estou passando pelo meu inferno astral. E a gente criando o nosso próprio inferno. E na verdade as zonas infernais, né, que a gente chama de inferno, né, que estão lá no mundo espiritual, elas são criadas por pessoas totalmente infernais. Exatamente. Somos nós mesmos que criamos. Nós que criamos os nossos próprios infernos. Então o inferno existe? Assim como o céu também. Existe. Mas nós é que criamos. Então, imagine o que eu penso, as minhas criações mentais. E eu vivo nelas. Tá? Aí ele fala assim, é como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou. E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal para os atuais acontecimentos evolutivos humanos. Gente, isso aqui, ó, é exatamente o que a gente está vivendo hoje. Exatamente. Alguém parou para avaliar? Que a gente está vivendo exatamente isso? Não. A evolução, ela vai acontecer independente da gente, porque a gente vai ser levado também, tá? Só que o que acontece? Dia a dia, as nossas vibrações estão se encontrando mais dentro de uma condição inferior.